anos difíceis, que foram 2 anos pandêmicos, mas para o agro foram 2 anos de recordes, 2 anos durante a pandemia que nós performamos como nunca performamos antes. Esse foi o caso das cooperativas, e agora a incerteza bate à nossa porta e a gente precisa descobrir por quê, o que a gente vai fazer com essa incerteza. Então, o semblante de vocês, frente ao que vem aí, tanto na parte fiscal, a esse teto de gastos, como que vai ser esse financiamento no nosso setor, porque ele era uma prioridade e passa a não ser tão prioridade agora. O que eu falo que é uma loucura, porque eu falo que em qualquer governo, o que a gente representa no PIB, que é quase 30% do país todo, ou seja, é muito representativo, deveria ser um setor prioridade em direita, em esquerda, em viés, para frente, para trás, independente da ideologia. Bom, entendendo um pouquinho sobre as macro tendências, está difícil, Luciana, falar de cenário de tendência de mercado para os próximos 20 dias. Imagine pensar 2030. Mas o agro, ele é um setor que ele precisa muito se preocupar com tendências a longo prazo, a médio e longo prazo. Por quê? Porque todo comportamento vai afetar na nossa cadeia. E aí eu trouxe algumas macro tendências, essa volatilidade global. E aí eu não estou falando só dos bancos americanos aí, balançando e isso refletindo na nossa economia, as nossas próprias indústrias multinacionais, algumas balançando internamente aqui no Brasil e que vai refletir muito aí no nosso cenário. Globalmente, o nosso PIB, vocês vão ver, o PIB global, ele está numa tendência de crescimento mínimo. Então, existe ainda, eu sou uma pessoa que eu falo que, como gestora, sou otimista por natureza. Existe uma tendência de alguns economistas mais pessimistas de dizerem recessão global. Na última análise da Focus, já vem se descartando isso, né? Nós vamos crescer pouco, mas cresceremos. Só que, quando a gente joga tudo isso num caldeirão, que a gente fala, uma guerra na Ucrânia que não se apresenta um fim, bancos americanos apresentando uma fragilidade que nunca foi apresentado antes, vai gerando um cenário de incerteza, que isso vai virar algo que a gente precisa se preocupar para 2030, como uma macro tendência. Coisas que eram tão certeiras para nós, como os Estados Unidos, como a União Europeia, começa a ter problemas, a gente tem que pensar nessa volatilidade global. A aceleração dos compromissos globais com o clima. Quando eu falo o que o clima interfere, vocês vão brigar comigo aqui, porque eu me lembro, no último Top Farmers, eu fiz essa palestra, e o Top Farmers foi 10 dias depois da eleição. E nós estávamos com 14 milhões de hectares de soja, milho, algodão e café na plenária. E em 300 propriedades rurais. E aí eu disse, gente, uma coisa nós não podemos negar. Se tem algo que vai melhorar para nós, é a nossa imagem frente ao clima. Porque estamos fazendo, porque o governo que assumiu faz algo de muito extraordinário, desmata menos, cuida mais da nossa área verde, né, da nossa Amazônia. Não, porque ele consegue passar uma imagem de credibilidade que vai preservar o Brasil. E isso foi tão claro na COP27, gente, foi tão claro, que eu estava com alguns amigos que acompanharam a comissão e disse assim, gente, é assustador, porque em números, você prova por A mais B que o governo antigo, né, que era o Bolsonaro, ele preservou muito mais a Amazônia, os nossos biomas, do que na era Lula e Dilma. Só que a festa foi tão grande, mundial, quando o atual presidente chegou lá,
que a gente precisa tirar uma coisa boa disso. Os nossos compromissos climáticos vão melhorar com esse governo a imagem do Brasil. Consequentemente, afeta no nosso agronegócio. Vou dar um exemplo para vocês. Países que não aceitavam a nossa exportação, e algumas cooperativas a gente estava tentando exportar, não aceitavam a exportação. A partir do momento da COP27, abre para a nossa exportação. Porque entende que nós vamos melhorar o nosso compromisso com o ESG, com a sustentabilidade do Brasil. Então, vamos tirar de um momento turbulento algo de bom. Vai melhorar a nossa aparência. Pode ser por fora bela viola, como diz aí a minha avó, né? E por dentro pão bolorento. Mas por fora, bela viola, estaremos mais bonitos, tá? Então, assim, é uma oportunidade, principalmente na cafeicultura, de novos mercados. Eu vou mostrar para vocês a questão dos nossos mercados de exportação dentro da palestra de hoje. E eu acho que vale muito a pena a gente surfar nessa onda. Se não dar para mudar a onda, a gente ajusta a vela. Então, tentamos mudar a onda no agronegócio por longo período. Não conseguimos mudar a onda. Então, eu falo para os meus líderes que eu acompanho diariamente, precisamos ajustar as velas. Quando se fala em demanda resiliente por commodities, principalmente a demanda por café, gente, nós estávamos numa feira em Dubai, que é uma das maiores feiras food do mundo, e até com uma cooperativa, e essa cooperativa tem tanto a parte de amendoim quanto a parte de café. E a maioria das exportações dessa cooperativa era feita para a China. E a gente vai ver a nossa dependência com os chineses, que é um risco muito grande. E essa dependência chinesa, ela precisa ser quebrada, a gente abrindo novos mercados. Nos Emirados Árabes, eles pagam melhor do que a China. O trâmite e a burocracia para exportação é menor e a demanda ela é crescente e latente. Nessa cooperativa que tinha tanto a parte de amendoim quanto café, hoje os Emirados representam quase 70% da exportação. Então, existem novos mercados e a gente precisa entender que essa demanda pelas nossas commodities, ela vai ser cada vez mais crescente. Só que eu venho trazendo um outro fato. Quando eu simplesmente exporto a commodity, eu deixo de gerar um valor agregado muito grande, principalmente no café, que é uma commodity que eu tenho um leque de opções de gerar valor com o café, e aí eu passo a ter o mercado dizendo quanto que vai pagar pelo meu grão. E aí nós sabemos o que está acontecendo aí no início desse ano, que todo dia eu abro o noticiário para acompanhar o café, porque eu atendo aí muitas cooperativas de café, eu abro o noticiário e está lá, baixa de café, Nova York em baixa, café em baixa, e aquilo vai dando até palpitação, porque em paralelo a essas notícias, nós temos o preço dos insumos disparando. O preço dos insumos disparando. O que a gente fazia de pacote tecnológico para o café há 2 anos atrás, Simão, meu amigo, há 2 anos atrás, a gente não faz 1/3 do que a gente faz hoje. Então, assim, insumos subindo e o preço da commodity caindo. Então, eu tenho que sair dessa pressão do preço da commodity para daí, então, aproveitar o valor agregado. Bom, macro tendências ainda. Essa parte de incremento da agricultura digital, biotecnologia, a gente tem aí a plasticultura, que vocês vão ouvir falar muito para controle das variações do clima e também para essa questão de sustentabilidade a nível de ter o alimento para quem precisa. Vou citar um exemplo. Lu, é uma macro tendência a plasticultura, o que a gente chama de pink farms. Vocês já ouviram? Levanta a mão aqui, quem já ouviu falar de pink farms? Pink farms.
Ótimo. Eu vou citar um exemplo de Pink Farmers, para vocês entenderem o que é essa macro tendência. Só que de antemão, eu já digo para vocês, isso não vai afetar as nossas grandes culturas, porque é impossível alimentar o mundo com plasticultura, mas é uma tendência. Singapura é um estado, país, tudo junto ao mesmo tempo, né? E ela teve um problema severo de segurança alimentar durante a pandemia. O que aconteceu com Singapura? Apesar de ter o maior PIB, o maior IDH do mundo, né? Estamos falando aí de uma economia estupenda. Tiveram um problema de segurança alimentar grave durante a pandemia, que acendeu todos os alertas em Singapura. Eu estive em Singapura em 2019 para visitar algumas Pink Farms. E era algo assim, incipiente. Em alguns prédios de Singapura, eles fazem o cultivo, principalmente de HF, né? Mas eles já estão com outras culturas, mas principalmente de HF, todo climatizado, porque não tem território para cultivar, mas isso era incipiente. Quando aconteceu o problema da nossa... Ó, o nosso presidente aqui chegando. Oi, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. E aí, quando aconteceu a questão da pandemia, não chegava a exportação, eles não conseguiam importar alimento para Singapura, começaram a racionar o estoque que tinham. E aí começaram a perceber que, apesar de ser uma economia extremamente exponencial, uma economia, né, pulsante, de negócios, Singapura respira negócios, não adianta você ter isso se você não tem o básico, que é garantir aos seus, à sua população o alimento. Ninguém vive de business, ninguém vive de negócios. As pessoas precisam comer. E aí, quando não tinha como chegar à importação de alimentos, eles acenderam um alerta. Tem área agricultável em Singapura? Não. Então, eles foram para a solução de Pink Farmers, que é a plasticultura aqui, ó. Controle para a gente ter aí condições agricultáveis. Lu, vai alimentar o mundo com plasticultura, com Pink Farms? Não. Mas é uma das soluções, tá? E isso está acontecendo muito em São Paulo, com um grande valor agregado, que é o que eles chamam o HF direto para a mesa das pessoas, com um custo, lógico, para você fazer plasticultura não é barato, é caro, mas você tem um controle biológico muito grande, de pragas, de doenças, né? Então, é uma tendência. Oswaldinho, meu vice-presidente da Cochupé. Tudo bem por aí? Seja bem-vindo. É algo que eu acho que a gente precisa se atentar. Fórum Econômico de Davos, uma pesquisa com mais de 4.110 líderes agora, 40% percebem que as empresas não durarão mais 10 anos. Olha que pessimismo isso. 73% acreditam que o crescimento vai diminuir em 2023. 66% dos economistas preveem recessão para o ano. Lembra que eu falei sobre o pessimismo? Eu prefiro crer que a gente vai ter um crescimento inexpressivo, em torno de 1%, mas essa daqui é os principais riscos que esses líderes estão enxergando. Inflação e juros altos. E aí, para controlar a inflação, o pessoal eleva a taxa de juros, que é o que está fazendo aqui, essa é a nossa política Brasil, só que sem saber a causa dessa inflação. Se a causa da inflação é um excesso de demanda, ou seja, o pessoal está comprando, e por isso, vamos dizer assim, nós estamos tendo a inflação, ok, eu aumento o juro, reduzo a demanda e conserto, equilibra a balança. Mas não é o nosso caso. Não é excesso de demanda.
é uma série de outros fatores, né? Nós estamos com os insumos muito caros para a produção, é uma série de outros fatores. Então, não adianta essa nossa forma de fazer a nossa política econômica, porque ela não ataca a causa da inflação. Então, não vai funcionar. Eu posso aumentar, vocês vão ver que a gente vem insistentemente aumentando o Selic e não está resolvendo o problema. Então, acho que a gente precisa mergulhar um pouco mais no problema. Volatilidade, principalmente das empresas que eu falei com vocês, e esses conflitos geopolíticos. A gente vai ver aqui, claramente, essa evolução e o que esse conflito geopolítico interfere na nossa vida. Porque, a princípio, tem muitas pessoas que dizem assim, essa guerra na Ucrânia não chega tão forte aqui no Brasil, não nos incomoda. Incomoda muito, porque, principalmente, nós somos o país componente do BRICS, que eu vou falar com vocês aqui. E aí tem um fator fundamental que entrou essa semana para temperar o que faltava nesses conflitos geopolíticos, que nós vamos conversar. Evolução do PIB global, 2023-2030. Que é exatamente isso que eu preciso contar ali para vocês. Aqui não está aparecendo, porque cortou, mas é exatamente isso aqui. Ó, 2023, ainda se projeta um crescimento do PIB global de 1,7, falei para vocês, é um crescimento pequeno. O que a gente pode esperar desse crescimento? É melhor do que recessão. Sabe aquele assim, você diz assim, dos males o menor? Então, vamos agradecer os economistas que ainda creem nesse 1,7, porque vocês viram a liderança dizendo que vai ter recessão. Então, eu prefiro acreditar que nós vamos arregaçar as mangas para buscar um crescimento de 1,7 de PIB global. 2024, 2,7. De 2025 a 2030, eu falo que é o chute mais próximo da Lua, porque isso aqui eu falo que não compensamos nem discutir, porque como é que a pessoa vai saber se não está sabendo nem quando vai crescer esse ano, que dirá de 2025 a 2030. Aqui, pessoal, 2030, que eu queria que vocês entendessem qual era a expectativa em Davos. Por que eles imaginam que em 2030, 57% do PIB será dos países emergentes. E 50%, que cortou aqui, vai ser do BRICS. E aí, isso é um risco grande. Nós estaremos crescendo, mas um risco grande disso não acontecer é exatamente o que aconteceu aqui nesta semana. Quem viu isso aqui? Tem como só subir um pouquinho o slide para não cortar a parte de baixo? Aqui? Ele está um pouquinho, como tem essa parte de baixo, mas eu vou ler ali para vocês. Dilma assume o comando do Banco do BRICS. O que é o BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ok? Os 5 países que na projeção dos maiores economistas, em 2030, deterá 50% do PIB global. Aí, vamos de novo para os 5? Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul. O que acontece com a nossa Rússia? Conflito geopolítico, guerra com a Ucrânia. O que acontece com a nossa China? Apoio à Rússia nesse conflito geopolítico que tem incomodado e muito os Estados Unidos e a União Europeia, que hoje detém o maior PIB global. Juntos. O que isso afeta na nossa vida? Estamos junto do BRICS e assume o Banco do BRICS, que é a presidenta do Banco BRICS, que resolve onde vão ser os investimentos, né, dos 5 países em conjunto, no seu banco que é em conjunto, que é uma pessoa extremamente capaz, que nós já tivemos ela como presidenta aqui, e nós sabemos que tecnicamente não existia uma mulher melhor para assumir esse cargo para o BRICS. Tinha? Tinha? Gente, não tinha. Eu queria entender, porque eu fui a fundo descobrir se teve muitas pessoas, porque é um conselho,
que elege a presidente do BRICS. Se tinha alguém contra, né? Se alguém votou a favor, né? Ou quem votou contra, foi quase por unanimidade a escolha. E aí você começa a pensar, o que vem por aí? Então, num país que promete ser, 50% do PIB global em 2030, ou seja, 7% vai ficar para o restante dos emergentes. A gente começa a ter dúvidas sobre a gestão, me incomoda um pouco saber se a gente consegue cumprir essa evolução do PIB global. Mas vamos lá, novamente, a Luciana disse para vocês que nós não podemos mudar a direção das ondas, mas podemos ajustar as velas. Eu falo isso insistentemente nas reuniões de conselhos com as minhas cooperativas, que nós precisamos correr atrás daquilo que realmente a gente consegue. Bom, seguimos o bonde. Se estamos felizes ou não, não fomos consultados sobre isso, né? Mas seguimos o bonde. Representatividade do PIB brasileiro em relação ao PIB global. Eu queria que vocês entendessem isso aqui. Todo o produto interno bruto nosso, em 1980, a gente representava 4,3% do PIB do mundo. E aí a gente veio perdendo essa fatia considerável. Lu, mas a gente vem crescendo no agronegócio, a gente vem crescendo em outros setores. Sim, só que o mundo também cresceu e cresceu numa velocidade maior do que a nossa. Não é que nós recolhemos, não é que nós recuamos. Se você olhar o PIB do agro, principalmente em 1980 para hoje, é exponencial. Só que o mundo cresceu muito e nós poderíamos ter crescido mais. Em 2022, nós fechamos com 2,9, nós recuamos um pouco em termos de PIB do agronegócio, principalmente, que é o que eu gostaria de falar com vocês. Bom, dados econômicos Brasil. Gente, isso aqui eu tirei ontem. Vida de consultor e de palestrante de mercado é uma caixinha de surpresa. Ontem esse dado está fresquinho, não sei, vai ver que hoje solta um outro dado, mas eu peguei com a Focus ontem esse dado, porque como nós não tivemos o lançamento do arcabouço fiscal para que a gente faça a nova regra e tire o teto de gastos, isso gerou uma insegurança no mercado, a ponto de que a gente teve que atualizar o IPCA, e aí com essa atualização a gente vai para o IPCA e uma Selic atualizada ontem. A expectativa é que a nossa taxa de juros baixe, gente. Mas para que ela possa baixar, eu preciso gerar segurança fiscal, de que nós não vamos gastar mais do que arrecadamos, de que nós não vamos começar a emitir papel moeda para pagar dívidas e desvalorizar o nosso real. Tem uma série de coisas que o governo precisa fazer, a tarefa de casa, e que não está sendo feita. Era para ter sido já o nosso arcabouço fiscal, ter sido apresentado pelo ministro, né, pelo Haddad, e isso não foi porque teríamos uma visita à China. Não tivemos a visita à China, o que atrapalhou muito as exportações, porque os chineses disseram, nós queremos que o Lula venha, para daí então a gente fazer os nossos acordos comerciais com o Brasil. Ou seja, estava ruim, porque nós não temos o arcabouço fiscal claro, e um governo se comprometendo com que não vamos gastar mais do que arrecadamos. Ficou pior, porque agora que nós tínhamos uma expectativa de fazer uma negociação com os chineses, nós estávamos com um grupo do agro em peso lá, para fazer esses rearranjos, para conseguir se posicionar. O homem pega uma bronquite lá, sei lá das quantas, bronco não sei o que é lá, e não me vai para a China. Aí vem os economistas e diz o seguinte, vamos então ter o arcabouço fiscal. Por quê? Agora, a viagem da China estava impedindo a apresentação aí da nossa nova regra fiscal. Agora ele está no Brasil, podemos apresentar. Ontem ele já soltou uma nota de que não precisamos ter pressa. Quem tem pressa é o mercado financeiro. Não precisamos ter pressa. Quem tem que ter pressa são outras pessoas. Tem que ser no nosso tempo e precisamos de tempo para discutir isso daqui.
Isso mostra para nós, gente, 2023, que a gente vai crescer o PIB. Aqui eu falo que não pode nem ser considerado um crescimento, 0,88, a gente está andando de lado, né? Nós teremos uma IPCA consideravelmente, assim, preocupante, porque está acima do que a gente estava prevendo, a Selic também, e um dólar que tudo indica vai permanecer nessa faixa de 5,25, 5,30, né? O que para nós agricultores não é bom em termos de insumos, porém é bom em termos de venda, né? Porque eu falo, eu choro quando eu vou comprar os meus insumos porque está dolarizado, e eu sorrio quando eu vou vender a minha commodity em dólar porque está dolarizado. Então, assim, aquela máxima, tudo não terás. Então, vamos ficar felizes com o que a gente tem. Tudo, Oswaldinho, tudo não terás. Então, é bem isso. Bom, falando um pouquinho dessas maravilhas que nós temos aqui. Vocês riem, mas não pode. Aqui, muitas pessoas me perguntam, Lu, o que você acha? Eu detesto essa pergunta, porque eu não posso dizer o que eu acho. O que você acha de como vai ser essa política fiscal? Porque esse nosso ministro aqui apresenta algumas fragilidades. E eu costumo dizer, ele não apresenta fragilidades. Ele não tem conhecimento técnico no ministério que ele assumiu. Isso tem um lado bom e tem um lado péssimo. Qual que é o lado bom? Quando eu não sei o que fazer, eu tendo a não fazer mudanças muito grandes, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Só que tem um lado ruim, porque nós temos uma ala desse governo extremamente, que a gente diz, a ala mais, não posso dizer isso, é uma ala mais resistente, né, de uma ideologia maior, e que ele tem que burlar, que ele precisa saber lidar com essa ala. Então, 2 pontos para esse arcabouço fiscal aqui, para a gente baixar essa Selic. A Selic só vai baixar a partir do momento que a gente estiver conseguindo transpor segurança para o mercado. Segurança fiscal, segurança a nível de sustentabilidade, que eu disse para vocês que a imagem melhorou significativamente, e segurança econômica. Tá, ótimo, Luciana. Se ele não conhece tecnicamente o que está fazendo, ele não vai fazer grandes mudanças. Mas se ele ouvir a ala mais extremista do PT, ele pode nos atrapalhar muito. Se ele não mexer em nada, se ele ficar quietinho, se ele não mexer em nada, vai dar tudo certo. E eu creio que ele não vai fazer grandes mudanças pela falta de capacidade técnica. Mas tudo é uma caixinha de surpresas. Ficou claro, muitos economistas ficaram malucos ontem, dizendo, olha, como o Lula não viajou, previsão da gente até sexta-feira ter o arcabouço fiscal aprovado e apresentado. Que maravilha. Que maravilha, porque ontem nossa Selic subiu por conta da não apresentação desse arcabouço fiscal. Vida de consultor e palestrante de mercado é uma caixinha de surpresa, eu não abri o G1 agora. Então, assim, espero do fundo do coração, porque a gente precisa, para demonstrar segurança política no nosso país, nós precisamos apresentar esse arcabouço fiscal para acalmar o financeiro. Porque nós temos uma expectativa de super safra, gente. Eu vou falar agora da parte do agro, que é a parte que eu mais gosto. Nós temos uma expectativa de super safra. As coisas vão caminhar muito bem. Lógico, vão caminhar muito bem. O café, eu digo que vocês têm que ser resilientes, né? Vamos abrir um parêntese para o café. O café, ele é uma cultura de resiliência. Então, nós precisamos encontrar caminhos para o café. Porém, durante a palestra, a gente vai achar
pelo menos o trieiro para caminhar dentro da cafeicultura. Bom, seguindo aqui, pessoal, dentro da nossa linha de raciocínios, nós temos a evolução na demanda de alimentos crescente aqui. E aí, isso daqui não vai parar, isso daqui vai continuar, isso aqui vai persistir. Nós vamos continuar precisando alimentar o mundo. Tem até aqui um dado que eu trouxe para vocês, que eu queria compartilhar, que nesse ano de 2022, nós temos 200 e... Acho que 200 e... Tá errado esse dado aqui. Nós temos um pouco mais do que 213 milhões de habitantes. Mas nós atendemos, além da nossa população inteira, junto 1 bilhão de pessoas em 2022 para alimentar. Nós, como Brasil, saiu esse dado que nós alimentamos 1 bilhão de pessoas. E o nosso compromisso com essa demanda crescente de necessidade de alimentos ainda vai ser cada vez maior. 2030, nós seremos o maior exportador de alimentos do mundo. Tem pontos positivos, tem pontos desafiadores. Por quê? Porque nós temos compromissos climáticos, lembra? Nós precisamos, e já estamos fazendo isso, vocês vão ver um próximo gráfico aqui, nós estamos crescendo em produtividade e crescendo bem pouco em área. Então, eu tenho crescido pouco em hectares cultivados, mas crescido muito na quantidade de sacas que nós estamos colhendo por hectare. Só que isso, gente, para nós, Brasil, é algo complexo de se fazer. Porque uma coisa é você lidar com uma safra no hemisfério norte, onde nós temos tudo propício para que o solo seja abençoado por natureza, né? Ele fica lá descansando, os micronutrientes crescendo para que a próxima safra seja muito boa. E nós aqui fazemos 4 safras. O que a gente precisa fazer para competir e para ser eficiente, para colher bem, num país que é um calor, vocês estão sentindo calor aí? Num país que é um calor, onde nós temos que jogar bastante adubo, a gente tem que colocar foliar, nós temos que colocar defensivo, a gente tem que... Porque nós somos um país propício aos bichinhos, propício a pragas, tudo cresce no calor. Então, nós vamos crescer em produtividade, mas a gente também vai ter o custo crescendo junto dos nossos insumos. Eu estava fazendo uma rodada de palestras na Expo Direto, lá na Cotrijal, e no Show Rural, na Copavel, no mês passado, fevereiro e início de março. E, gente, a quantidade, você olha a soja assim, e a gente foi rodar umas lavouras, a quantidade de buva que tinha, você falava, gente, o que está acontecendo? E aí o pessoal falando, Lu, resistência, você joga defensivo, você não consegue, aí você já contrata o pessoal para arrancar isso aqui, você não está tendo, as plantas estão ficando resistentes, você não está tendo mais qual produto jogar nessa produção. E isso vai acontecer cada vez mais. Então, vai crescendo o nosso índice tecnológico. Só que será que o nosso valor da commodity vai acompanhar o crescimento dos nossos insumos? Vai. Pelo ponto seguinte, nós precisamos alimentar o mundo. As pessoas não vão parar de comer. Então, como nós vamos ter uma alta demanda, automaticamente a gente vai sendo suprido por isso. Só que o produtor, e eu vou falar isso um pouco mais para frente, que não tiver a gestão da sua propriedade rural, não vai conseguir equilibrar a balança. Porque nós precisamos monetizar a terra. Esse é o grande desafio do produtor hoje. Não é simplesmente plantar e colher e trocar de caminhonete no final do ano. Nós precisamos monetizar a terra. Nós precisamos fazer com que ela seja lucrativa, rentável. Bom, pensando nisso daqui... só voltando aqui, que eu não falei com vocês. Aqui. 84 milhões de habitantes na década de 70 e nós importávamos alimento. Então, olha que exponencial. Em 70, a gente importava alimentos para o nosso consumo
E em 2022 a gente atende 1 bilhão de pessoas no mundo. A gente, além de alimentar todos os nossos brasileiros, a gente ainda alimenta pessoas do mundo inteiro. Isso aqui é muito, muito bacana. Exportações internacionais, aqui que eu queria chegar com vocês. E esse ponto aqui eu quero muita atenção, porque as cooperativas, os nossos sindicatos, os nossos produtores precisam se atentar para outros mercados. Eu falei dos Emirados Árabes, mas além da China, nós temos um mercado asiático que está crescendo sua população significativamente. Nós temos outros mercados que a gente pode abranger e com grande potencial de pagamento. Bom, 31% foi comercializado de toda a nossa exportação, que a gente teve um superávit fantástico esse ano, né? Exportamos mais do que importamos, mas 31% está na China. Qual o risco de eu ter praticamente 1/3 de tudo que eu produzo aqui com um único... É como se eu colocasse todos os ovos numa cesta só. Se fosse um governo, que é um governo extremamente... Como que eu posso explicar isso para vocês? Seguro, que não fosse um governo volátil, ok, já era um risco. Na China, o risco é dobrado. Olha o que aconteceu com os nossos pecuaristas, com as nossas indústrias de carne, porque perdemos, por um período curto, as nossas exportações de carne para a China. Foi o caos. Vocês não têm noção do que aconteceu. Porque surgiu um resquício de vaca louca, e aí, para a exportação na China, e o que a gente faz? Joga no mercado interno. Joga no mercado interno e a picanha sai de R$70 e vai a 29 o quilo. Isso paga o pecuarista? Paga o custo dele, da produção? Não paga. Eu vou contar para vocês algo que aconteceu com o nosso vizinho, o Chile. O Chile, gente, ele é o maior produtor de cereja do mundo, um dos maiores produtores do mundo de cereja. E, praticamente, toda a produção é exportada para a China também. Eles também têm essa dependência dos chineses, como nós temos. Vamos pôr, cada um serve a sua carapuça, nós também temos. Os chineses embargaram a exportação da cereja, depois da safra inteira do Chile colhido. Estava tudo no porto. Embargaram, isso ano passado, 2021, embargaram, ano retrasado, 2021, embargaram. Toda a cereja apodreceu no porto. E eles pagaram por isso? Quem amargou o prejuízo disso? O produtor. Então, qual o risco da gente fazer, ok, eu acho que a China está crescente, a Índia também, exponenciando em número de população, mas a China crescente é um mercado que paga bem, é um mercado que está aberto para nós, Mas eu vou dizer para vocês, um mercado, um governo que apoia uma guerra, que apoia toda a atrocidade que está acontecendo na Ucrânia, que embarga a exportação de um produto perecível, simplesmente para jogar o custo daquele produto lá no chão, para depois ele comprar mais barato. Não é um governo confiável que a gente tem que ter 31% de toda a nossa commodity, toda a nossa exportação nele. Vocês vão me desculpar. Nós já temos 16% na União Europeia e 6,6% nos Estados Unidos. O mundo está muito grande, as pessoas precisam comer, nós temos outros mercados. Cabe a nós nos organizarmos para buscar esses outros mercados. Tem muita gente querendo comprar da gente. Só que a gente fica bitolado sempre nos mesmos países. E isso daqui é um risco muito grande. Levanta a mão para mim, quem considera, eu quero até fazer um teste aqui com vocês, quem considera arriscado, mas olha, vou dar um outro dado para vocês. Isso aqui já foi 40%.
Caímos. A gente achou outros mercados, já baixou 9%, já foi 40%. Quem considera, levanta a mão para mim, arriscado o jeito que esse país faz de política aqui para as nossas commodities. Levanta a mão para mim, arriscado, considera arriscado. Tá, levanta a mão para mim quem não considera um risco. Uai, então levanta a mão quem estava dormindo aí para mim, por favor, agora. Não bateu minha conta aqui. Levanta a mão para mim quem considera arriscado. Levantaram. Quem não considera arriscado? Boa, gente. É arriscado, é um risco muito grande a gente ter 1/3 ali nos nossos chineses. Bom, mas aí eu tenho um amigo que é o Charles Tang, que ele é o presidente de comércio Brasil-China, né? Ele sempre palestra para nós, inclusive. E ele diz assim sempre para mim: Luciana, preciso de café, porque se os chineses tomarem uma xicrinha de café por dia, nem com toda a produção de café do Brasil a gente vai conseguir suprir a necessidade da China. Tem demanda? Tem. Vai ter mais demanda de café para a China? Vai ter mais demanda de café para a China. Mas todo mundo, o mundo inteiro está bebendo café. Que seja através da Starbucks, que seja através de outros mercados que estão se abrindo, mas tem oportunidade em todos os setores. Olha a produção agrícola aqui para vocês terem uma ideia. O que eu falei para vocês é que a gente produziu aqui 302 milhões de toneladas. Essa é a nossa previsão para 2023, 2024, nossa safra. Um crescimento de 14%. Só que, com um crescimento de área de 3,5%. Quem não entende do agro vai dizer assim, não é possível. Só que nós que estamos aqui dentro sabemos que um crescimento de 14,7%, nós vamos injetar mais de 1 trilhão na economia esse ano, ele se dá justamente porque nós vamos colher mais por hectare. Por isso. E cada vez mais. Aquela questão de que nós somos um país calorento, somos, mas nós temos muita tecnologia embarcada. É caro fazer isso? É caro fazer isso, mas nós estamos fazendo. A gente tem feito 4 safras. Então, estamos fazendo. Estamos fazendo integração lavoura-pecuária, estamos fazendo integração lavoura-pecuária-floresta. Então, tem uma série de coisas que vão nos ajudar nesse sentido. Bom, Lu, Laninha e El Ninho. O que acontece esse ano? Nós temos uma previsão de super safra no Brasil esse ano. O ano passado, o PIB do agronegócio encolheu, mas é importante dizer, e eu que acompanho, todos os produtores e as cooperativas ali do Rio Grande do Sul, foi sofrido, gente. Vocês não têm noção do que o Rio Grande está passando. Você não tem noção do que é você nem colocar a sua máquina para colher o milho, porque o custo. Você vê toda a safra, todo o trabalho perdido. Nós vivenciamos isso no café, em vários momentos. Mas o Rio Grande do Sul está amargando 3 anos de laninha. Uma safra, você aguenta. 2 safras, você vende menino, periquito, papagaio, você aguenta. 3 safras não dá, não. Não dá. Porque eu já tenho conta da penúltima e da antepenúltima para pagar. Então, 3 safras. O que acontece com esse maravilhoso laninha? Ele acontece o inverso. Sempre, historicamente, desde criança a gente fala, Nordeste não chove, Nordeste não chove, Nordeste é seco, não tem chuva, né? E o Sul tem chuva, né? Vamos dizer assim, tem um equilíbrio dentro do Sul, que chove na hora certa. Laninha, chove no Nordeste e seca no Sul. Chove no Nordeste e seca no Sul. Agora, pessoal, até o mês de março, o pessoal ainda ficava assim, pode ser que não terminou laninha, pode ser. Agora soltaram, terminou, é o fim da laninha, só que não ainda é o início do El Ninho. Nós vamos ter um período de estabilidade, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro.
Então, vamos ter estabilidade climática, o que é muito bom. E lá para outubro, teremos o evento El Niño começando no Brasil. Vamos aproveitar o período de estabilidade. Os produtores que ainda têm fôlego no Rio Grande, que eu falo que alguns já não têm fôlego mais, algumas cooperativas não têm fôlego mais, mas os que ainda têm fôlego, eu falo, vamos aproveitar o momento de estabilidade para plantar. Bom, seguimos aqui. Expansão do PIB do agro. PIB do agronegócio em 2023 deve crescer aí 8,9%. Cresce por 2 motivos. Nós vamos colher mais, isso é fato, já falei aqui para vocês. Mas também, dentro do agronegócio, a forma que se calcula o PIB no agro, nós temos várias variáveis. Existe um trabalho muito significativo das indústrias e elas estão apostando muito. E aí não é só a indústria na parte de defensivo, fertilizante, eu acompanho algumas indústrias, para vocês terem uma ideia, de motosserras, motocultivadores, toda essa linha de trabalho manual, pequeno implemento agrícola. E é até uma indústria que ela é sueca. Todos os olhos dessa indústria, ela é mundial, ela atende o mundo inteiro, está voltada para os produtores do Brasil. O que o mundo não vai fazer a nível de investimento, nós iremos fazer aqui, tanto com máquinas, com implementos, com índice tecnológico, né, aplicando mais. E aí, esse movimento de outras indústrias, suecas, europeias, chinesas, olhando para o nosso agro, faz com que venha bastante investimento para cá. E aí isso faz também com que a gente cresça. O PIB do agro encolheu justamente porque o preço dos insumos estava muito alto. Então, não é que encolheu a nossa produção, nós tivemos uma safra significativa, mas o preço dos nossos insumos não nos ajudou. Superávit da balança que eu falei sobre vocês, exportações 10,2 bilhões, ou seja, crescemos 16%, importações 1,5, 37% de crescimento, mas apresentando um superávit de 8,7 bi. Isso é muito bom, porque significa que a gente gera riqueza, mais do que estamos comprando. Com um superávit desse, com um arcabouço fiscal organizadinho, né? Se a gente fizer a nossa tarefa de casa enquanto política, eu falo, nós não precisamos, igual nós falamos do hemisfério norte, que tem aí muitos benefícios com a questão climática, com a questão também política, muito subsídio. Nós não queremos nem subsídio, queremos, né? Mas se não nos atrapalhar, a gente cresce. Olha a que ponto que a gente chega na agricultura. Se nós não formos atrapalhados por ninguém, a gente cresce. Então, a gente quer só que o MST se mantenha longe das nossas fazendas, para a gente ter paz para trabalhar. Nós queremos só que não nos atrapalhem. Se não atrapalhar, porque a gente é um povo que trabalha, que a gente arregaça as mangas, nós não esperamos nada de governo e nada de ninguém. Então, seguimos com esse superávit, e é algo que eu acho que a gente vai ter muito orgulho ainda. Café é para os fortes, né? Nossa, Luciana, mas a carinha de vocês tinham que ver. Não vai vir nada mais, assim, animador. Eu lembro um evento, o seu Carlos Paulino abriu um evento de café uma vez, em 2019. Naquela crise que nós estávamos enfrentando na cafeicultura, que estava assim de chorar. E ele abriu o evento e disse assim, olha, gente, eu não tenho o que dizer para vocês. O momento é de chorar. Eu não posso nem dizer qual que é a expectativa de melhorar, mas o momento é de chorar. Mas eu acho que quando a gente diz que café é para os fortes, nós sabemos desse movimento que a cafeicultura faz. E os nossos cafeicultores já
aprenderam a surfar nessa onda. Estava falando com alguns produtores de café que fazem cafés especiais, que vendem sacas de café a R$1.000, a R$3.000, coisas exponenciais. Lu, não dá para fazer café especial quando a gente está falando de grão de commodities na larga escala. Eu sei. Mas dá para a gente começar a fazer diferente na nossa propriedade. Dá para a gente ter produtos de mais valor agregado, ter o produto de combate, ter produto de mais valor agregado. Nossas fazendas são lindas. Eu tive acompanhando um projeto nas fazendas de café no sul de Minas, que o pessoal está fazendo turismo rural. Vocês não têm noção do equilíbrio. Paga-se o custo da fazenda o ano inteiro e ainda sobra para tirar pro labore para os proprietários da fazenda. Com turismo rural dentro da propriedade. Paga o custo de todos os funcionários do ano. E eu falei, gente, eu não dava valor para esse negócio. E o que ele tem que fazer? Só mostrar a fazenda, que já é linda. As fazendas de café são as fazendas mais lindas que eu conheço. Porque são históricas. Porque são cuidadas. Então, é encontrar outras formas de fazer diferente. Café é uma cultura perene. Ela tem grande adaptação. Eu falo que o cafeicultor, ele é muito parecido com o pé de café. Porque depois de um estresse, seja ele quão difícil for, o pé de café sempre volta ao estado natural de produtividade. Olha que loucura! Outras culturas não é assim, gente. Se tem estresse, eu tenho que arrancar tudo, ele não vai voltar a produzir mais. Então, nós somos fortes exatamente por isso. Aqui nós temos que resiliência é força, é capacidade de lidar com a adversidade. E não sabemos, eu queria aqui até a contribuição de alguém, eu não vi o de hoje, mas ontem nós estávamos com a saca embaixo, alguém abriu hoje o café, como que está operando? 300? É por isso que vocês estão assim, sentadinhos, meio triste. Produtora resiliente, e é isso. Só que, gente, se a gente aumenta a demanda, automaticamente o preço vai subir. Se eu aumentar a demanda por café, o preço vai subir. Não tem como ser diferente. Então, nós precisamos, mais do que nunca, encontrar novos mercados, para não ficar tão volátil aí nessa precificação das nossas commodities. E a perspectiva, eu estava falando até com um especialista, que é da Stonex, e ele estava falando, e me animou, eu acho que ele vai até falar isso numa palestra que vai ter dia 11, que ele me animou no seguinte sentido, que ele disse, Lu, o café tende a melhorar agora para o próximo trimestre. Eu falei, Deus te ouça, Deus te ouça, vamos ver o que vai acontecer. Ele está me prometendo isso, mas é engraçado, eu brinco. Nós, uma vez, pagamos uma palestra do Ricardo Amorim. Coitado, mas também não sabia. Foi final de 2019, ele foi falar sobre cenários e tendências. E ele tem um custo de hora, na época, que era de R$79.000 a palestra dele a hora. Então, ele vai lá, fala sobre o cenário, o que ele acha, o que ele está vendo. E aí, eu lembro que em 2019, ele disse assim, vai ser, 2020 é o ano do Brasil. Vocês lembram de uma manchete da Veja, que o Cristo Redentor estava voando, que ele estava saindo como um foguete? Vocês lembram dessa manchete? Ele levou essa manchete na palestra, e ele disse, 2020, ninguém segura o Brasil. Quando chegou, isso foi em novembro, final de outubro, quando chegou em novembro, veio o negócio da pandemia. Então, eu falo que ser economista é uma tarefa muito difícil, porque foi um dos piores anos, 2020, teve recessão, a gente teve uma taxa de IPCA, quem fez contrato IGPM em 2020, alguém fez contrato IGPM em 2020? Meu Deus, eu fiz. Eu comprei, na época, um terreno calculado no IGPM, porque, historicamente, o IGPM não estava passando de 3%. Chegou quase a 20%. Teve meses que eu falava assim, meu Deus, dava para comprar 10 terrenos aqui. Então, assim, não é fácil.
ser economista, principalmente no Brasil, é uma tarefa difícil. Seu maior patrimônio como cafeicultor é o pé de café. Gente, falamos sobre o cenário econômico, tudo aquilo que está acontecendo, como que vai o nosso PIB, o que a gente espera da taxa Selic, como que a gente precisa se preparar para o que vem por aí. Só que isso é aquilo que eu não posso mudar. O mercado eu não controlo, o clima eu não controlo, o preço da commodity eu não controlo, o dólar eu não controlo. Então, eu vou ter que ser resiliente como cafeicultor para controlar aquilo que é possível. E aí eu venho com as principais dores hoje dos nossos produtores. Investimento em expansão de negócios, com essa incerteza, todo mundo tirou o pé. Ninguém mais está fazendo investimentos expressivos. Até algumas pessoas falam assim, Lu, vamos esperar para ver o que vai ser. Então, automaticamente a incerteza leva a gente para uma zona de conforto que diz assim, eu vou ficar aqui paradinho. Se ninguém me notar, já está ótimo. Não vamos mexer. Então, isso daqui é um risco, porque eu tenho que saber a hora de investir e se devo ou se não devo. Planejamento tributário. Tem muita fazenda de café com problemas tributários gigantescos. Teve fazendas que fizeram recuperação de PIS, COFINS irregular, que eu vou dizer um negócio para vocês. Eu nunca vi um produtor se meter num problema tão grande na minha vida, como eu tenho visto com essas recuperações fiscais extrajudiciais, que é aquela que você faz, você recupera antes de ser oficializada. E aí, depois que o dinheiro está na fazenda, ele compra carro, ele compra caminhonete, ele compra colhedora, ele compra trator, ele faz um regaço. Aí depois, vem a nossa parte tributária e diz, é indevido, você precisa devolver. Só que com juros. E aí esse dinheiro não existe mais. E aí o que ele faz? Arranca os cabelos da cabeça. Porque eu quero uma solução, virou um mega de um problema. Então, esse planejamento tributário é muito importante. E não é só sobre recuperação fiscal, não, gente. É planejamento tributário mesmo. Se você tem que fazer uma holding dentro da sua propriedade, se você consegue trabalhar com CPF, igual muitos de vocês trabalham. Então, tributário é um risco para o cafeicultor muito grande. Fontes de financiamento. Se o nosso juro começa a ficar caro, financiar lavoura passa a não ser algo muito interessante. Por quê? Porque toda a lucratividade vai no juro do financiamento. Então, cuidado com a nossa inflação aí dos custos e as nossas fontes de financiamento. Comercialização e hedging. Eu tenho uma experiência de operação não redeada, que eu vou dar, que foi de uma cooperativa, eu vou citar ele para vocês. Não sei se vocês conhecem, era uma cooperativa que ficava em Juí, Cotrijuí, entrou em liquidação judicial já há algum tempo, mas eu me lembro que ele precisou dar um tombo. Então, o que ele fez? Nesse tombo que ele precisou dar, ele vendeu sem redear a operação. Soja, na época, estava a R$70 a saca. Em uma semana, a soja bateu 130, foi exponencial, foi histórico, nunca tinha acontecido. Não se paga mais. Não se paga mais. Então, operação tem que ser redeada. Eu preciso ter segurança para trabalhar. Se eu não tiver segurança para trabalhar, eu vou fazer barter, eu vou fazer minhas operações, mas faça com segurança. Não, eu gosto de correr um certo risco, Luciana, porque aí eu vou navegar junto ao mercado e vou escolher o melhor momento. Mas vamos travar o custo? Vamos correr risco no que é lucro? Porque se eu corro risco no que é custo, se dá errado, eu não tenho dinheiro para pagar aquilo que eu já me comprometi. Então, não tem problema. Eu acho que a gente é agricultor, nós já estamos acostumados a correr risco. Já está no nosso DNA.
Mas vamos correr risco naquilo que a gente pode correr? Eu não posso, por exemplo, eu costumo dizer, não posso correr risco no coração. Vamos correr risco no rim, que eu tenho outro. Né? No coração, não. O coração, se parar de funcionar, eu vou morrer. Então, eu vou correr risco no rim, porque eu tenho 2 rins. Se um parar, o outro vai continuar ali. Bom, gestão ambiental e crédito de carbono tem um potencial incrível. Vejam consultorias de crédito de carbono. Tem muito fundo de investimento pagando pelas nossas APPs. É só se organizar. Você vai receber crédito de carbono. Só que para isso você precisa de uma série de burocracias. Eu sei, é chato. É chato. Só que é dinheiro no bolso, tem oportunidade. Digitalização das operações agrícolas, modelo de gestão, sucessão e governança corporativa. Tem até uma consultora que eu assisti uma palestra dela esses dias e ela lida só com sucessão. Eu acompanho os consultores da M Prado com sucessão, mas eu não faço sucessão propriamente dita. E aí ela falou uma coisa numa palestra que me chamou muita atenção, que ela disse assim, não queira ser um defunto odiado. Não queira ser um defunto odiado. Por quê? Porque você deixa aquela loucura que está tudo na sua cabeça. Tem alguns produtores que falam assim para mim, Lu, eu faço a gestão aqui, está tudo na minha cabeça. De vez em quando eu ainda faço uma pegadinha, eu pego uma impressora, coloco do lado, eu queria imprimir em 2 folhas, frente e verso, por favor, porque aí depois eu vou estudar um pouco sobre como que você opera aqui na fazenda. Não, Luciana, está na minha cabeça. Então, não vai funcionar. Porque quando você falece, ao invés do ente querido chorar você, vai chorar de raiva, de pensar, olha a quantidade de pepino que meu pai me deixou aqui. Então, a gente tem que ser defunto amado, que é aquele que você vai embora, mas você deixa as coisas organizadas. Para isso, gente, sucessão se faz quando você não tem interesse de se aposentar. Porque você precisa ter tempo para formar sucessor. Tem gente que diz assim, eu vou para a fazenda quando meu pai for para o conselho. Não, você tem que ir para a fazenda quando seu pai for gestor. Porque é naquele momento que a gente vai aprender a lidar com os trâmites da fazenda. Essa sucessão, ela tem que acontecer rotineiramente. E não é por osmose. Não é porque o menino nasceu de você, que veio de você, é teu filho, que ele sabe o que tem que fazer, não. Ele não sabe. Mas ele acha que sabe. Essa geração acha que sabe tudo. Meu filho de 8 anos, eu tenho um filho de 8 e uma filha de 2. Meu filho de 8 anos, eu vou explicar as coisas para ele diz assim, eu já sei. Ele tem 8, eu imagino de vocês, com 18, com 19, com 20. Então é a geração de que sabe mais do que a gente, porque ele tem um telefone que ele acessa tudo. Só que competência são 2 coisas, é conhecimento, capacidade e experiência. Eu falo isso muito para os jovens. Experiência é algo que você adquire sujando a botina no campo. Não dá para você adquirir experiência no telefone, em Harvard, em Purdue. Não dá. Você precisa adquirir experiência na terra. E aí esse processo de sucessão, ele tem que acontecer de uma maneira mais tranquila. Nós fizemos uma pesquisa aqui, essa até da KPMG, a próxima é a nossa, com grandes agricultores. 85% dos agricultores considera que governança é muito importante. 55% não tem acordo formalizado de sócios. Mas Luciana é meu irmão. Vocês não têm ideia do que é ser o seu irmão. É problema dobrado. Se fosse um desconhecido, era melhor. Porque aí o seu irmão tem a sua cunhada, tem os seus sobrinhos, tem a esposa do seu sobrinho, tem o marido da sua sobrinha. Vocês não têm noção o inferno que é isso aqui. Então, considera que governança é importante quase 100%, mas 55% não tem acordo entre os sócios. 47% das decisões são tomadas justamente por uma única pessoa dentro da propriedade.
31% tem programa de sucessão familiar só, ou seja, só 30%. E 29% tem conselho de família. Eu já participei de alguns conselhos de família. Quem aqui tem conselho de família? Alguém tem conselho de família? Ninguém aqui tem conselho de família? Eu já fui conselheira de conselho de família. Eu ficava mais administrando brigas que aconteceram nos últimos 20 anos do que falando de negócio. Era um momento de lavar roupa suja, era fantástico. Era o momento dele falar, mas quando nós compramos há 30 anos atrás, eu dei 5.000 cruzados novos. Aí eu virava e falava assim, não, eu sou do real para frente. Se a gente for discutir cruzado novo, eu não lembro nem qual que era a inflação desse momento. Então, pessoal, aqui na nossa pesquisa, que foi da M Prado, índice de excelência em gestão, só 20% dos agricultores têm. Ou seja, a gente precisa melhorar dentro de casa. Não adianta eu esperar o governo, o PIB, a Selic, taxa de juros, o IPCA, o IGPM, se dentro de casa eu não faço o meu beabá. Eu não faço gestão de custos, eu não faço custo hora máquina, custo por talhão, custo por produtividade, eu preciso melhorar dentro de casa. Se dentro de casa está rodando redondinho, eu posso correr o risco de um governo até desastroso. 5% dos agricultores de pequeno porte têm gestão eficiente. É muito pouco. É muito pouco. Então, nós precisamos melhorar isso aqui. Pontos de melhoria na gestão. Esse daqui é meu penúltimo slide para vocês. E eu queria trazer eles para vocês. Eu sei que é uma coisa que não é fácil de se fazer, porque eu preciso colocar isso na rotina. Planejar a produção, não é ir fazendo, é saber qual que vai ser o custo, projetar quanto que vai ser a venda, fazer o planejamento safra é o mínimo que um produtor pode fazer. Gestão de fluxo de caixa, orçamento e controle. Eu tenho que ter orçamento para tudo dentro da fazenda. Orçamento para EPI, orçamento para investimento em máquinas, orçamento para tudo. Até para dar os brindes. Esses dias eu fui numa propriedade e era final de ano. E o produtor, muito querido, queria agradar muitos funcionários. E ele deu viagens de final de ano, deu cesta básica, deu cesta de Natal, Quando eu fui olhar o orçamento dele, só de brinde, de regalo, né, de cuidado com o funcionário, eu assustei. E aí a filha dele disse assim, não, toda data ele faz isso. É Natal, é Páscoa, toda data ele faz assim. Mas ele não tinha condição para fazer aquilo. Não tinha fluxo, não tinha orçamento para aquilo. A fazenda vem há 6 anos operando vermelho. E ele comendo patrimônio. Aí ele começou a vender terra e arrendar para plantar. Se ele não estava conseguindo ser eficiente, ter lucro na própria terra, ele vai conseguir ter lucro em arrendamento, gente? Não vai. Controle, relatório gerencial, gestão de capital de giro, saber mais sobre hedging, fazer gestão de relações humanas. Eu estava com a John Deere fazendo um lançamento, final do ano passado, do trator autônomo. Fantástico. Por que que as indústrias estão indo para a inteligência artificial? Por que que se tem tanta coisa de inovação no meio da parte de maquinário? Um trator autônomo é fantástico para eliminar a falta que nós temos de pessoas para trabalhar na produção. É fantástico. Mas nós temos internet para isso? Sabe o que aconteceu? A gente foi fazer o teste com o autônomo aqui no Brasil. Chegava no meio da propriedade, ele perdia o sinal e parava. Quantas vezes, para passar o relatório, a colhedora teve que voltar um pouco para pegar sinal, para transmitir o relatório, para continuar colhendo? Não estamos nesse ponto de eficiência ainda.
Muito se fala em agricultura 5.0. Agora lançaram a 6.0. Eu disse, se a gente não tem nem a 5.0, como que eu estou lançando a 6.0? A gente não tem nem 3G. Essa é a mais pura verdade. Nas propriedades agrícolas, ainda tem muito ED. E tem propriedade que não tem nem ED. Então, a gente precisa melhorar. E meritocracia nas nossas propriedades, capacitação, capacitação, capacitação. Se está difícil, você capacitando os seus profissionais dentro da propriedade, imagina o custo da ignorância. Não vai ser fácil. Luciana, é caro treinar a gente no campo. Eu treino um operador, vai o concorrente, me toma ele. Eu treino outro operador, vai o concorrente, me toma ele. Mas prestem atenção, calculem o custo da ignorância. O operador não ser capacitado e quebra a máquina. O custo é muito maior. Então, pessoal, eu queria dizer para vocês que esse é o projeto que eu lancei mês passado, que se chama Um Propósito Chamado Agro. Eu estou há 18 anos no agronegócio, rodando aí o Brasil e o mundo fazendo palestras, tanto de mercado, quanto de propósito, quanto para as pessoas, impactando a vida das pessoas, dos líderes, fazendo parte de gestão de conselhos. E uma vez me perguntaram, Luciana, por que você não faz palestra, né, para outros mercados? E eu disse, porque eu sou apaixonada no mercado que eu trabalho. Não há nada mais prazeroso do que fazer parte do agronegócio brasileiro. E eu estou falando aqui isso para vocês, eu tive numa palestra que eu fui fazer, fora do nosso país, onde nos aplaudiram de pé e nos agradeceram por estar alimentando o mundo. Isso não tem preço. Nós somos a força do agronegócio do mundo. Nós somos muito importantes. E a gente faz com amor, a gente faz com propósito. A gente deixa legado na nossa propriedade. Então, construam o legado de vocês. Eu estou no Instagram como lucianamartins.agro. Então, quem quiser me acompanhar lá, vai ser um prazer a gente trocar experiências e falar um pouco sobre esse projeto. No mais, eu deixo meus contatos aqui no final. E muito obrigada por poder estar aqui e falar para vocês. Queria trazer notícias mais positivas, mas eu digo para vocês que eu sou resiliente e otimista por natureza. Obrigada, gente. Palmas. Parabéns, Luciana. Parabéns. Obrigada por compartilhar conosco aqui, né? O auditório cheio. Começamos, né, com poucos e terminamos com o auditório cheio. Obrigada mesmo por trazer tantas informações precisas e necessárias. E eu tenho uma pergunta para você. Você vai ficar aqui para acompanhar o workshop? Você vai ficar? A gente pode abrir as perguntas no final, e aí no final você também participa do debate final? Então eu vou te convidar para você ficar, porque você disse uma frase muito importante, que você disse ali, que café é para os fortes. Mas forte mesmo é o time que eu vou chamar aqui. Então eu vou convidar você para ficar aqui com a gente e assistir. Palmas para a Luciana mais uma vez. Isso, as perguntas vão ser no final do workshop, né, do debate que a gente vai ter agora de mercado de café. E aí, se você quiser se assentar aqui na plateia, e aí no final a gente convida você novamente para participar do debate. Obrigada. E dando sequência, agora nós vamos partir para o workshop Mercado de Café. E como eu disse, o time que eu vou chamar aqui é forte. Então eu convido para subir ao palco, para participar desse momento com a gente, Osvaldo Bastião Filho, vice-presidente da Cochupé. Palmas para ele. Nelson Carvalhais, do Escritório Carvalhais Limitada e Porto de Santos Comércio e Exportação Limitada. Simão Pedro de Lima, superintendente da Expocacer. E
Ricardo Tavares, representando a Cafebras. Para mediar este painel, eu convido também uma pessoa muito forte para liderar esse time aqui, né? Extrair deles todo o conhecimento e as experiências que eles têm para nos passar, que é o Francisco Sérgio de Assis, o Serginho, presidente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Serginho, conduza-nos... Pode ficar aí, eu fico aqui na beiradinha. Aqui. Conduza-nos pelos cenários, as tendências e as Eu não mando nada. perspectivas do mercado de café.